Vamos falar agora a respeito do caso Salve Rainha, porque havia uma expectativa da defesa do Moacir, o motorista, para que ele fosse considerado réu, no caso, porém, por homicídio culposo, menos grave do que o homicídio doloso. Gorete Santos acompanhou hoje o julgamento deste recurso e traz as informações para nós aqui no estúdio do Jornal do Piauí. Seja bem-vindo, Gorete, boa tarde. Boa tarde, Joelcio, e a todos que nos acompanham aqui no Jornal do Piauí. Foi uma decisão bastante importante, que gerou muita apreensão nos familiares das vítimas durante esse julgamento hoje, lá na 2ª Câmara Criminal, no Tribunal de Justiça. O que a defesa do Moacir pedia era exatamente uma transformação da classificação desse crime, né? De homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de morte, para um crime de homicídio culposo, que aí seria julgado como crime de trânsito e poderia ter penas mais leves, mas o resultado não foi bem o que a defesa de Moacir esperava. Vamos acompanhar então. Estudantes de direito, amigos e familiares das vítimas do acidente lotaram a 2ª Câmara Criminal no Tribunal de Justiça, onde estava presente também o sobrevivente do acidente, Jader Damasceno. Durante o julgamento do recurso interposto pela defesa de Moacir Moura da Silva Júnior, o advogado Eduardo Faustino solicitava a mudança da classificação do crime de homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de morte, para homicídio culposo. A família das vítimas acompanhava tudo apreensiva. Mas depois dos pronunciamentos da defesa e do acusado na sessão presidida pelo desembargador Sebastião Ribeiro Martins, a Câmara decidiu, por unanimidade, manter a sentença de pronúncia. Com o resultado, o caso deixa de ser competência do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê no máximo 4 anos de reclusão para crimes de homicídio culposo. Moacir Júnior deve ir à júri popular e, se condenado, pode pegar até 20 anos de reclusão. Mas a defesa do réu ainda pode recorrer da decisão da 2ª Câmara Criminal. Ainda cabe recurso da defesa, mas naturalmente só no próximo ano. Acho que esse ano não dá para ser julgado. São 2 homicídios, tem uma lesão corporal grave, né? E ainda um crime de fuga do local do acidente. Então 3 crimes. Então a pena poderá ser elevada. O advogado do réu não deixou claro se irá recorrer da decisão. Respeitamos a decisão. Entretanto, ainda será decidido qual a opção a ser adotada. O acidente que causou a morte dos irmãos Bruno Queiroz e Júnior Araújo, integrantes do coletivo Salve Rainha, e deixou sequelas graves o sobrevivente Jader Damasceno, ocorreu no dia 26 de junho do ano passado, quando os 3 saíam do local de trabalho no Parque da Cidadania. O laudo pericial apontou que o condutor que provocou o acidente estava embriagado, dirigia em alta velocidade e havia ultrapassado o sinal vermelho. Sob forte comoção, o pai dos irmãos mortos disse esperar justiça. Estou confiando, vamos acreditar, né? Vai caber à defesa ou não dizer se vai recorrer ou não, mas o importante é que foi reconhecido que é competência do tribunal do júri, nesse caso concreto, que é o caso do réu Moacir, decidir se houve, né, culpa ou dolo nos crimes praticados por este no dia 26 de junho de 2016. Jader expressou a revolta diante das consequências do trágico acidente e do recurso solicitado pela defesa do réu. Falar que não foi dolo eventual é a mesma coisa de dizer que minha vida e a vida dos meus amigos não tem valor nenhum. Eu não vou ter minha visão como antes, eu não vou ter minha audição como antes, eu não vou ter minha face como antes, eu não vou ter meu andar como antes. Então, é o mínimo que deveria ter sido feito. É uma questão moral, é uma questão de respeito com a vida humana. Bom, Gorete Santos, chegou um momento lá do julgamento que a defesa imaginava que o resultado seria favorável a Moacir, mas não foi isso que se observou, né? Exatamente. O Eduardo Faustino, que é o advogado que faz a defesa do Moacir, ele argumentava que na pronúncia de sentença haveria dúvidas se de fato se tratava de um caso de homicídio com dolo eventual, quando se assume esse risco, ou não, que seria um caso de culpa somente. Ele sustentou isso durante todo o pronunciamento dele, mas o que a gente viu, na verdade, foi um entendimento diferente dos 3 desembargadores que compõem a 2ª Câmara Criminal, que entendem
que havia sim, desde o pronunciamento lá da sentença, provas que podem indicar sim o dolo, que são exatamente a questão da embriaguez ao volante, da alta velocidade acima do que permite a via e uma outra característica que é o fato dele ter fugido do local do acidente. Então, são três elementos que para a Câmara incidem sim, podem incidir no crime de homicídio doloso, Joel. Se aí são crimes que ele deve responder, agora, claro, é o tribunal do júri que vai decidir de fato qual vai ser a sentença, se ele vai responder por homicídio doloso, né? No caso, seriam 2 homicídios dolosos, além da lesão corporal grave, no caso do Jader Damasceno, ou se não, se foi um caso de culpa. E nós vamos continuar acompanhando esse caso também.